pessoal, a gente está começando aqui na telinha da TV Unifev mais um Viver Bem. No programa de hoje eu estou recebendo o psiquiatra Dr. Marcos Naime Pontes e ele é especialista em terapia familiar, que é o nosso assunto de hoje. Doutor, eu já gostaria que o senhor agradecer a sua presença e que o senhor falasse um pouco das suas experiências, como é que é a sua formação. Tá bom. Então, agradecer pelo convite, é muito importante para mim estar aqui, eu fico muito honrado. E eu estou recomeçando minha vida aqui em Votuporanga, porque eu passei 38 anos em São Paulo, onde eu fiz faculdade, fiz residência, fiz minha formação em terapia familiar e de casal, e onde eu fundei um instituto de terapia familiar e de casal. Então, dei muitos anos aula lá e ensinei terapeutas de família e casal, assim como atendi muita gente lá, e no meu consultório também. E aí, com a pandemia, eu acabei ficando mais isolado e senti muita falta de pessoas. E aí vim de volta para casa, né, junto com os meus familiares. E aqui eu estou retomando a parte profissional também, que eu estou no meu consultório junto com o meu tio, que é irmão da minha mãe, que também é psiquiatra, que é o José Rubens Naime, que acho que as pessoas conhecem aqui. E ele é uma pessoa muito querida por nós da família e pela cidade. Ele é bem conceituado. Então eu espero também fazer jus ao nome da família. Certo. Né? Doutor, e explica pra gente o que é a terapia familiar. A terapia familiar é uma terapia que se faz num grupo conhecido que é a família. A família é um grupo que nós conhecemos mais que todos, ao mesmo tempo que a gente conhece menos que todos, porque a gente nasce nela, então a gente conhece muito, a gente tem muita familiaridade, o nome familiaridade vem da mesma raiz, né, da gente poder estar perto e crescer junto, ao mesmo tempo que as coisas que a gente desconhece da nossa família, muitas vezes as pessoas percebem, nos contam e a gente vai transformando através do olhar do outro. E a terapia familiar, ela é um jeito de conversar que ouve todo mundo. E essa escuta, né, de um por um, e ter lugar de escuta para todos, traz um jeito novo da gente ver a gente no mundo e ver o outro também no mundo. Porque a terapia familiar, ela parte do princípio que as coisas nascem na família. Tudo nasce na família ou nas relações de amizade, de profissionais, mas a família tem um papel fundamental na formação e na manutenção, principalmente nos sintomas, nas neuroses, nas psicoses. Então, a família sendo trabalhada faz com que as mudanças elas sejam atingidas e elas são mantidas também por mais tempo e vão encontrando soluções através das múltiplas vozes que aparecem na família. Então a gente trabalha o contexto que surgem as pessoas. Então tem um autor que diz assim, família é um lugar seguro para a gente viver e para crescer? A resposta, sim, né? Todo mundo de alguma forma nasce numa família, mesmo que seja só de uma mãe ou só de uma mãe e de um pai. E é criado por adultos, sejam eles quais forem, até nas instituições tem adultos que cuidam. Sim. Mas a gente vai se desenvolvendo através dessas relações que nos ensinam o que é o amor, como amar. Então a gente vai produzindo essas formas de amor e de relação, e as relações elas podem ser de muitas maneiras, mas no geral o bicho-homem é um bicho do amor. Não é à toa que a gente tem o dedo polegar contrário aos outros, porque alguns dizem que é por isso que o homem desenvolveu, porque ele pôde pegar as coisas. Outros dizem que não, é que o homem é o único bicho do amor, porque esse jeito de pegar é um que pega no outro. Então, nós todos temos essa função, né, que é muito desenvolvida no ser humano. Às vezes é ambivalente, às vezes a pessoa não deixa se aproximar muito, mas no fundo nós somos gregários. Sempre tem alguém perto, sempre tem uma comunidade,
sempre tem uma família. Um meio, né, que as pessoas estão inseridas. Um meio que estão inseridas, e geralmente é família. Sim. É raro o ermitão, o sujeito que vive longe, fora, mesmo o sujeito que não se casa, que é um monge ou que é algum sacerdote, ele procura uma instituição com outros parecidos e forma uma família, não do jeito tradicional, mas de um jeito ligado à amizade ou aos interesses ideais. E essa formação traz ou supre as necessidades afetivas dessa pessoa e dessa comunidade. Certo. E como que funciona essa terapia familiar? A terapia familiar, ela funciona com uma regularidade que geralmente é uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, às vezes mais dependendo da família, mas no geral não passa de uma vez por semana. A família vai, assim como um casal também, a terapia de casal, e os encontros normalmente são com todas as pessoas ou com o máximo de pessoas que podem ir no encontro. Porque muitas vezes as pessoas têm compromissos, gente que trabalha, tem gente que tem prova, por exemplo, tem adolescentes que estão fora de casa e não estão tão próximas. Hoje, com a pandemia, surgiu uma nova modalidade, que é a terapia online, né? Que tem vários jeitos ideais de serem feitos, né? Que tem leis sobre isso, jeitos de fazer, mas antes acontecia num jeito mais raro, não era tão usual. Com a pandemia, com todo mundo preso em casa, ninguém podia estar no consultório, todas as terapias foram online. E o que ficou de remanescente é que algumas são online, outras não, e surgiu as híbridas. Então, muitas vezes a gente está com parte da família no consultório e parte da família online. Então, você consegue manter as conversas mesmo à distância, ou mesmo em lugares mais remotos. Aqui em Votuporanga tem uma característica que a cidade é grande, mas não é tão grande assim. A gente leva 5, 10, 15 minutos no máximo para ir de um ponto ao outro. Não tem tanto trânsito assim. Mas em grandes cidades, o trânsito às vezes, lá em São Paulo, por exemplo, as famílias levavam uma hora e meia para chegar. Às vezes, isso para chegar e isso para ir embora. Sim. E isso atrasava muito a vida, porque a pessoa passava metade do dia para poder fazer uma atividade. Com a parte online, isso facilitou muito. Então, o clássico é um encontro semanal, do máximo de pessoas possível, para poder falar sobre os assuntos que interessam a família. E quando a gente fala em família, a gente está falando do núcleo familiar, por exemplo, pai, mãe e filhos, ou a gente está envolvendo avós, avós, tios? Como é que funciona? Como é que é isso? Então, a gente envolve todo mundo que se implicou no processo. Então, por exemplo, uma família que tem avô, avó presentes na casa, é muito difícil você não envolver. Mesmo que não seja todo o tempo, você chama muitas vezes. Entendi. Né? E muitas vezes eles querem participar e contribuem, porque tem memórias que as gerações mais jovens não têm. Então aquilo que foi vivido pelos avós, por exemplo, ou bisavós, muitas vezes são contados, muitas vezes não são contados, porque passou desapercebido, ou porque era uma coisa familiar para eles e não é mais para essas jovens, então não contaram. E, estranhamente, aquilo que a gente não conta passa para as novas gerações. E até que as novas gerações tomem consciência do que aconteceu, elas podem repetir as coisas, os erros ou as doenças, que elas não são produzidas de propósito, né? As pessoas sofrem das doenças, só que elas sofrem das doenças como outras pessoas já sofreram antes na família. Então, coisas que o vovô tinha, ou a vovó tinha, ou a tia, e que eram esquecidas, um filho, de repente, começa a ter. Entendi. E não é de uma causa necessariamente orgânica, não é uma coisa genética, é uma coisa psíquica que passa, então um comportamento, um jeito difícil de lidar, e isto faz com que o sofrimento apareça. Porque o que faz uma pessoa ou uma família procurar uma terapia? É o sofrimento. Ninguém vai só porque é gostoso. Também vai, mas geralmente quando vai porque é gostoso, tem um sofrimento embutido
e medos que acompanham, medos de coisas que se repitam, que ninguém quer que se repita, que é que as pessoas tenham um desenvolvimento sempre melhor. Então é legal, né, que a gente vê as crianças, os adolescentes, os jovens tendo melhores empregos, casando com pessoas menos enroladas para ter menos problemas, para poder ter uma vida um pouco mais tranquila e ter um desenvolvimento material, espiritual melhor, para elas terem tranquilidade para poder desenvolver viagens, para comprar, por exemplo, imóveis, compartilhar com os vizinhos. Todo mundo quer um desenvolvimento que seja mais abrangente possível. Certo. Né? E esse desenvolvimento que a gente torce, né, para que as gerações que estão vindo tenham mais, a gente quer que as mais velhas também tenham. Sim. Mas as mais velhas já têm, vamos dizer, uma história vivida que vai ajudar essas mais novas. E a gente precisa encontrar jeitos das mais velhas viverem bem também. Só que as necessidades das gerações mais velhas são bem diferentes. Então é ter conforto, ter sossego, ter um grupo social mais estável, que dê conta das necessidades religiosas, materiais. Então um grupo que tenham vamos dizer, que teve uma vida parecida social e econômica de todos, então todos sabem o que é que frequentam, né? Os amigos que frequentam, o clube, a igreja, a praça, compartilham o mesmo verdureiro, o mesmo leiteiro, o mesmo queijeiro, né? Ou não, um prefere outro prefere outro, e os mercados. Tudo isso são informações que são comunitárias e também são familiares. Então é muito comum que uma família frequente um ou dois mercados mais do que outros, porque tem informação ali que é compartilhada e se cria uma verdade de que aquele é melhor que o outro. Entendi. Nós não sabemos se é melhor mesmo ou não, mas é melhor para aquele grupo, e aquele grupo faz aquelas escolhas que tem a ver com a qualidade do que elas encontram, mas tem a ver com a qualidade da conversa afetiva produzida. Então aquilo que é produzido afetivamente tem um valor bem significativo e a família acaba seguindo. Então também é comum que uma família visite lugares turísticos parecidos. Então tem gente que vai muito para o Guarujá, porque gosta de ir para lá, sempre foi, a vovó já ia, os tios iam, os pais vão, agora já levam as novas gerações, e as gerações também aprendem, muitas vezes tem apartamento lá, ou um clube lá que recebe, ou um hotel que vai, ou então Campos do Jordão, ou sul de Minas, ou as regiões aqui tem, né, Olímpia, Barretos, tem lugares legais, aqui tem outros lugares que abriram clubes de águas, né? Sim. Nossa região aqui é muito quente, então vale a pena ir nos lugares com piscinas e coisas que todo mundo gosta. Né? Ou não todo mundo, mas muita gente gosta. Não é assim? E a gente vai frequentando esses lugares, também vai produzindo lugares. Muitas vezes porque a nossa família nos leva e também porque a gente passa a gostar. Passa a gostar. E a gente passa a gostar porque os amigos contam, a gente traz uma novidade, compartilha, e muita gente daquelas pessoas que a gente compartilhou também começa a ir ou vai experimentar, e aí traz experiências. Certo. Né? É como assim, na nossa região, o que é o mais comum? Churrasco. Então é bem comum, nós produzimos muito gado, temos carne e temos o hábito de fazer churrasco. Então aqui a região é propícia para isso, faz carne, tem cerveja, tem refrigerante, tem tempo para você ficar com a família, com os amigos, você pode fazer a qualquer horário do dia, parte da noite. Então tudo isso são coisas que propiciam. Claro que não dá para fazer tanto churrasco assim agora, porque está muito caro, mas sempre teve, né? E aqui eu acho que tem uma outra coisa, familiar, por exemplo, que normalmente você tem um prato que as famílias gostam, começam a fazer, e muitas pessoas da família fazem aquele prato. Depois passa o tempo, aí faça outro prato. Então são verdades que são construídas e que são alimentadas, e que essas verdades
Essas verdades são inócuas, vamos dizer assim, elas não produzem doença, mas produzem muito prazer. Mas as doenças, né, as neuroses, as psicoses, os sofrimentos, estão relacionados a temas parecidos. Então, coisas que acontecem com a família que por alguma razão se mantêm como verdades, e essas verdades não são compatíveis com a vida das pessoas, porque ficou como uma coisa gostosa ou prazerosa algo que não é da natureza daquela pessoa. Aquela pessoa precisa de uma outra coisa, de uma outra verdade para ela se sentir melhor. Entendi. Doutora, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem para o intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não, viu? O Viver Bem de hoje está de volta. A gente está recebendo o Dr. Marcos Naime Pontes, que é psiquiatra e especialista em terapia familiar. E a gente vai voltar já falando desse assunto. Doutor, fala pra gente quais os principais motivos que levam as famílias a procurar por esse tipo de terapia? Os principais motivos são o desenvolvimento das crianças e o sofrimento dos casais. Porque todo tipo de sofrimento psíquico pode ser tratado com terapia de família e de casal. Mas os principais são esses. Por quê? Porque a escola é um lugar onde se detecta muito rapidamente o sofrimento das crianças. As crianças começam a apresentar inadequações ou elas começam a denunciar o sofrimento que estão sentindo. Então, escolas às vezes muito rígidas para um tipo de criança que precisa de uma liberdade um pouco maior. Então, ela traz algum sofrimento, ela denuncia que ela não consegue ficar 4, 5 horas sentada numa cadeira, e ela precisa de uma liberdade, ela precisa de uma brincadeira. A grande maioria das escolas hoje está atenta a isso e traz revezamento, né, de momentos de sentar na cadeira e de se dedicar e sair para fora, ter um horário de lazer. Mas muitas vezes isso não é para todos. Alguns não precisam. É suficiente. Não é suficiente. Então, por exemplo, assim, alguém que está com sofrimento de um transtorno do espectro autista, por exemplo, ele consegue ficar sentado, mas o quanto que ele está produzindo, como é que se mede isso? Tem um sofrimento ali, precisa ver como é que vai ser feito. Uma criança que está mais neurótica, que está mais complicada, fazendo sintomas, como é que ela vai apresentar? Isso a professora vê, o orientador vê, o coordenador vê. E em casa também vê, porque a criança conta esse sofrimento. E aí os pais vão atrás, vão buscar, porque a escola chama os pais, ou os próprios pais procuram a escola para perguntar o que está acontecendo. E aí a indicação de uma terapia ou de um psicodiagnóstico que vai trazer esse sofrimento e ver qual é a origem, o diagnóstico, o que está se passando. E aí se entra em terapia para ver o que na família pode se produzir coisas mais adequadas para ela. Porque a família, às vezes, tem um sonho para uma criança de que ela entre numa faculdade muito boa, que seja federal, estadual, e a gente sabe que a exigência para uma faculdade, quanto mais graduada a faculdade e mais barata, mais a família gosta. No entanto, é mais concorrido. Sim. E nem todo mundo entra, porque não tem vaga para todo mundo. Então não adianta querer que os filhos estejam naqueles que vão entrar, porque tem uma ideia de que quem entra é melhor. E isto nem sempre é verdade. E tem muita faculdade boa que não tem essas características e tem outras, e que esse jovem vai sofrer menos se ele puder estar com um gargalo menos estreito. Certo. Né? Então a exigência vai estar menor e a pessoa vai poder se graduar numa faculdade próxima da casa dela, por exemplo, que aí vai ter uma vida próxima da sua família, próxima da faculdade, perto dos amigos, o sofrimento é menor. Quando sai de casa e vai fazer fora a faculdade, tem outros ganhos.
vai conhecer gente, vai aprender a se virar, mas tudo isso leva a um sofrimento. Sim. Alguns se adaptam bem, outros não se adaptam tão bem. Como é que é para cada um. Isso tudo vai sendo conversado nas famílias e vai se aliviando para cada jovem esses momentos. Então, para cada idade, você tem sofrimentos específicos. É como se fosse um peso que aquele pai, aquela mãe, aquela família impõe, coloca sobre essas crianças, sobre esses jovens. Isso, né? Não só os pais, como o próprio jovem. Né? Se cobra, né? Acha que aquilo é uma verdade, porque é uma verdade construída por todos. Sim. Uma mentira muitas vezes repetida acaba se tornando uma verdade. Né? E porque serviu para o tio, serviu para o pai, serviu para o avô, né? ou serviu para o vizinho. Sim. Então aquele é bem sucedido por conta disso. Amigo de fulano, né? Isso, e quando na verdade você tem muitas outras. Tem muitas características para alguém ser bem sucedido. Não é uma receita só. Você Sim. tem muita gente que não tem estudo, por exemplo, e que é muito bem sucedido. Tem um negócio, tem um tino, tem um talento, o outro que não tem tantos talentos, mas tem boa vontade, tem várias coisas que fazem com que as pessoas... Esforçado, né? Tem muitas possibilidades de crescimento e que não estão em alguma receita. Claro que as receitas sempre têm alguma coisa aproveitável. Sim. E a gente vai conversar a respeito delas. Uhum. E o que é que essas receitas nos trazem, né, para poder continuar. Mas as famílias, por exemplo, a gente vê que quando tem uma família com vários filhos, por exemplo, cada um tem uma profissão e todos são bem-sucedidos. Sim. Né? Sim, e cada um faz uma coisa completamente diferente do outro. Um tem tino para negócio, outro tem tino para serviços, o outro é um bom empregado, o outro casou bem, né? E aí vai crescendo e vai transformando e vai fazendo coisas que são legais para aquela vida. Doutor, infelizmente nosso tempo já está acabando, mas para encerrar eu gostaria que o senhor deixasse um recado para o pessoal de casa sobre como procurar, né, por uma terapia, como identificar essa necessidade, por favor. Tá. Eu acho que a terapia ela é muito útil, só quem faz é que sabe, porque é uma experiência, e a experiência ela é insubstituível, né? A gente tem os conhecimentos, mas quando a gente faz é que a gente percebe o quanto e é muito comum as pessoas irem buscar e dizerem, nossa, se eu soubesse eu teria ido buscar antes. Nossa, eu deveria ter feito isso desde da minha infância. Por quê? Porque o sofrimento de um diagnóstico é muito grande, mas o sofrimento da vida que a gente passa buscando como viver, buscando as certezas, buscando a adaptação, a gente não percebe o quanto que a gente sofre, porque acha que é assim mesmo e acabou. Como a gente ganha quando alguém nos ajuda a encontrar um jeito e a gente dá um salto de qualidade e um salto evolutivo para poder buscar. Tá joia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, o Viver Bem de hoje tá ficando por aqui, mas não fica triste não, porque na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Beijos e saúde!